Olá pessoal, eu me chamo Paulo Mário, sou professor de História e estou aqui no Centro Educacional de Mídias do Estado do Acre para mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje, da Formação Geral Básica, é o movimento feminista. E aí, você aí de casa, já ouviu falar nesse assunto? Qual é o conceito? Quais as principais características? O que esse movimento traz de novo para o mundo atual? É o que nós vamos ver na aula de hoje. Vamos para o nosso slide? Vamos conceituar primeiro o nosso tema. O que é o feminismo? O feminismo é um movimento social e político que tem como objetivo conquistar o acesso a direitos iguais entre homens e mulheres. Esse termo feminismo, ele existe desde o início do século XIX, mas essa luta vem desde antes. Qual o foco de atuação desse movimento? Há várias correntes dentro do feminismo, com pensamentos e posicionamentos bem diferentes, bem distintos. Entre os principais focos de atuação do movimento, nós temos a busca por direitos iguais aos homens, como, por exemplo, busca por salários equivalentes, a não discriminação ao mercado de trabalho, os direitos sobre o próprio corpo, a descriminalização do aborto, a violência contra a mulher, e aí eu vou circular esse assunto aqui, porque ele é muito importante, e maior espaço e representação política. Com referência à violência contra a mulher, eu abro um parênteses aqui um pouquinho, porque é comum nos dias atuais, a nível mundial, do Brasil e aqui no nosso estado do Acre, a gente vê nos jornais notícias praticamente todos os dias de violência contra a mulher. E essa aula serve também para a gente fazer essa reflexão, fazer uma reflexão mais aprofundada sobre esse assunto. O machismo, ele impera muito na sociedade atualmente. Continuando aqui, o nosso slide, o movimento feminista ao longo da história tem sido uma luta contínua por igualdade e oportunidade para as mulheres. Sua origem remonta ao século XVIII, com o Iluminismo e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que excluíram as mulheres. O movimento se desenvolveu em ondas, cada uma com suas próprias demandas e foco. Se vocês prestarem atenção, o próprio tema, Declaração do Direito do Homem, já enfatiza só o papel do homem, no título da declaração, né? Declaração dos Direitos do Homem. Foi originado dessa forma. Hoje já mudou e essa luta é contínua. Vamos conhecer as ondas que aconteceram no mundo e aqui no Brasil desse movimento. Foram 4. Vamos a elas. A primeira onda ocorre no século XIX e início do século XX. Concentrou-se na luta pelos direitos ao voto, o sufrágio feminino, igualdade jurídica e acesso à educação. No Brasil, destacam-se figuras como Nísia Floresta, pioneira na educação feminina e na defesa dos direitos da mulher. A segunda onda ocorre entre os anos de 1960 e 1980. Abordou questões como a igualdade no ambiente de trabalho, direitos reprodutivos e combate à violência doméstica. O feminismo radical que surgiu nessa época defendia uma transformação mais profunda das estruturas sociais. Essa foi a segunda onda. Vamos à terceira onda. A terceira onda, já bem mais recente, acontece nos anos de 1990 a 2000. Ela questionou o conceito de mulher universal, reconhecendo as diversas experiências e identidades femininas, como o feminismo negro e o pós-colonial. Eu queria fazer uma breve explicação sobre essa terceira onda no que diz o seguinte aqui, o feminismo negro e o pós-colonial. Nós temos uma mistura muito grande de etnias, de raças. A formação da sociedade brasileira, ela passa por isso. É uma mistura do europeu, que aqui chegou, com os povos nativos, que aqui já existiam, né, os índios, e os negros, escravos, que vieram da África para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e em outros serviços diversos. Então, ocorreu o que na formação da população brasileira? Uma miscigenação muito forte. E durante o Brasil colônia existia a figura
uma figura patriarcal muito forte, muito bem estabelecida pela pirâmide social, que é a figura do senhor de engenho, o pai de família, né? Senta na cabeceira da mesa, ele tem a última palavra, sempre é consultado para saber as decisões da família a serem tomadas, e a última palavra é sempre a dele. Essa cultura patriarcal, ela foi se estabelecendo e se perpetuando ao longo do tempo. Vamos para a quarta onda? A quarta onda é de 2010 até os dias atuais. Ela é caracterizada pelo uso das redes sociais para mobilização e conscientização sobre temas como o assédio, a violência sexual e a desigualdade salarial. Com relação à quarta onda, eu gostaria de enfatizar que as redes sociais, elas têm o seu lado positivo também. Elas ajudam a denunciar os abusos através de gravações, de fotografias, as denúncias nos jornais, né? As redes sociais trazem essa reflexão de uma forma mais aprofundada. Eu convido vocês agora, aqui na nossa aula, a conhecer algumas mulheres que foram importantes ao longo da história, a nível mundial, do Brasil e local. Vamos a elas? As mulheres que marcaram a história. A nossa primeira aí, ó, é a Joana d'Arc. Joana d'Arc é uma figura controversa, considerada tanto uma santa quanto uma bruxa, dependendo do ponto de vista. No entanto, sua história de coragem, fé e determinação a tornou uma das mulheres mais emblemáticas da história francesa e um símbolo de resistência e nacionalismo. Joana d'Arc liderou o exército francês em batalhas cruciais, quebrando um ciclo de derrotas e inspirando a população francesa. Sua história continua a inspirar e a intrigar, sendo temas de livros, filmes e peças de teatro até os dias de hoje. Vamos para a nossa segunda. Aqui nós temos a Cleópatra. A Cleópatra foi rainha do Egito de 51 a 30 a.C., reconhecida como uma das mulheres mais importantes da antiguidade. Era dotada de uma grande personalidade e boa habilidade política, procurando governar o seu reino de maneira autônoma. Ela também ficou marcada por ter se envolvido com dois dos mais poderosos homens da República Romana, Júlio César e Marco Antônio. Nossa terceira mulher que marcou a história é Margaret Hilda Thatcher. Baronesa Thatcher de Kerstven foi uma química, advogada, consultora e política britânica que exerceu o cargo de primeira-ministra do Reino Unido de 1979 a 1990. Foi líder da oposição entre 1975 e 1979. Thatcher diferenciou-se, dentre os demais primeiros ministros britânicos conservadores, por ser uma ferrenha defensora do conservadorismo e liberalismo clássico. Essa foi Margaret Thatcher. A nossa próxima mulher que marcou a história é Carlota Pereira de Queiroz. Aqui já é um nome brasileiro, conhecido, né? Uma médica, escritora, pedagoga e política brasileira. Foi a primeira mulher brasileira a ser eleita deputada federal. Ela participou dos trabalhos na Assembleia Constituinte entre 1934 e 1935, durante o governo de Getúlio Vargas. Nossa próxima mulher que marcou a história é Eva Duarte de Perón. É uma das mulheres mais famosas da história da Argentina, pelo fato de ter realizado inúmeras obras de caridade. Ficou conhecida como a Dama da Esperança. Eva Perón, também conhecida como Evita, foi uma atriz e política argentina que é considerada uma das mulheres mais importantes da história daquele país, da Argentina. Nossa próxima mulher que marcou a história é Madre Teresa de Calcutá. Foi uma freira indiana que ficou internacionalmente conhecida por seu trabalho humanitário desenvolvido na Índia. Foi a fundadora da Ordem Missionária da Caridade, que cuidava de pobres, órfãos e doentes gratuitamente. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979 pelos seus trabalhos. A nossa próxima e última mulher é a nível local aqui, ó, Yolanda Ferreira de Lima, conhecida como Yolanda Fleming, primeira mulher a governar um estado no Brasil. Ela escreveu o seu nome na história ao assumir o governo do Acre entre 1986 e 1987.
Ela nasceu em Manoel Urbano, no interior do estado. E Yolanda não apenas rompeu com a tradição de um cenário político dominado por homens, mas também declarou que as mulheres podem liderar com competência e sensibilidade e determinação. Além de governadora, Yolanda também foi deputada estadual, vice-prefeita de Rio Branco e vereadora, consolidando a sua trajetória como uma das figuras mais importantes da política acreana. Então, eu podia listar aqui, gente, inúmeras outras celebridades, mulheres que marcaram a história do Brasil e do mundo, na área do esporte, na música, no teatro, nos filmes, na televisão, né, como atrizes, mas as principais estão aqui, não dá para me listar todas. A nível na política brasileira ainda, eu posso citar aqui a Dilma Rousseff, que foi presidenta do Brasil, né, durante um mandato e 2 anos, né, durante 6 anos, depois foi impeachmentada. Na Argentina, nós ainda tivemos a Cristina Kirchner, nós tivemos a Angela Merkel na Alemanha, a gente podia citar vários outros, né, mas não temos tempo suficiente para isso. Bom, o que foi visto aqui na nossa aula? O conceito de feminismo, o foco de atuação, o feminismo na história, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta onda, as mulheres que marcaram a história e a conclusão que eu vou fazer no final da nossa aula. Vamos agora responder 2 exercícios, 2 atividades que eu trouxe aqui para vocês, baseados na nossa aula, tá bom? Acompanhem comigo, eu vou dar um tempinho para vocês analisarem as alternativas também e para a gente treinar, para a gente focar na nossa aula, o que nós tivemos hoje aqui. A questão número 1 diz o seguinte: no contexto do início da Era Vargas, a figura de Carlota Pereira de Queiroz foi importante por quê? Letra A. Foi a esposa de Getúlio Vargas? Letra B. Ajudou a criar a escola literária do parnasianismo? Letra C. Foi a primeira mulher a conseguir publicar um livro no Brasil? Letra D. Foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal em 1934? Ou a alternativa é nenhuma das alternativas? E aí? Você aí de casa, baseado nos estudos que nós tivemos, qual alternativa você marcaria? Segundo nossos estudos, né, segundo o que nós vimos na aula de hoje, o gabarito da questão número 1 é a alternativa D. Foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal em 1934. Gente, para contextualizar um pouquinho o que estava acontecendo nesse período, em 1934, Getúlio Vargas já estava no poder. E estava uma discussão muito forte da participação das mulheres na política brasileira, né? Primeiro votando e depois se candidatando, sendo eleitas vereadoras, prefeitas, governadoras, deputadas estaduais e federais. Por que não as mulheres podiam participar da vida política no Brasil? E em 1934, vale ressaltar, que estava sendo elaborada uma nova Constituição, que depois, em 1937, no Estado Novo, foi abolida, né? Foi cancelada e foi substituída por outra. Mas essas discussões já permeavam esse meio, né? Esse meio político na sociedade brasileira. Vamos à próxima pergunta? Vamos a mais uma questão? A questão de número 2, ela traz uma charge, gente. Olha só. Vou dar um tempinho para vocês analisarem essa charge. Tem uma mulher ao fundo chorando, pedindo para a criança, uma criança chorando ao fundo, né, com uma mulher pedindo para ela fazer silêncio. E na parte central, uma mulher fazendo um questionamento. E o comando da nossa questão diz o seguinte: antes de ir para a questão, embaixo, vamos ler o que está escrito abaixo da charge. Haverá ainda quem resista à poderosa influência do Partido Mulherista? Prestem bem atenção nessa afirmação. Não, nessa interrogação. É uma pergunta, é um questionamento. Haverá ainda quem resista à poderosa influência do Partido Mulherista? Vamos ao comando da questão? Na imagem, na década de 1930, há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres
relacionados com a alternativa A, redivisão do trabalho doméstico. Letra B, liberdade de orientação sexual. Letra C, garantia da equiparação salarial. Letra D, aprovação do direito ao divórcio. Ou letra E, obtenção da participação eleitoral. Vou dar um tempinho aí para você de casa dar uma analisada nas alternativas. Qual delas você marcaria? Bom, pessoal, vamos lá. Segundo nossos estudos, e aí eu vou dar uma dica aqui para vocês, gente. Vamos ver aonde está a resposta da nossa questão. Aqui embaixo, olha. Quando fala de partido mulherista. Aqui embaixo da foto, nessa interrogação que acompanha a charge, diz assim: haverá ainda quem resista à poderosa influência do partido mulherista? A única alternativa na nossa questão que fala sobre, quando eu falo de partido, eu estou falando de política. Se eu falo de política, eu falo de eleição, né? A única palavrinha que tem aí nas nossas alternativas que trata desse assunto é a letra E, obtenção da participação eleitoral. E como eu contextualizei agora há pouco, nessa época, nessa década, né, Getúlio Vargas ficou no poder de 1930 até 1945, a primeira passagem dele no poder durou 15 anos, e exatamente nesse período já se discutia uma maior participação da mulher na sociedade, na política brasileira. Tá bom? Terminando aqui o nosso slide, nós temos aqui o nosso gabarito, questão 1, letra D, questão 2, letra E. Fica disponível aqui as referências para vocês pesquisarem o nosso assunto. Bom, eu gostaria de terminar a nossa aula, fazer uma conclusão. Gostaria de fazer uma reflexão, que a nossa aula sirva para essa reflexão. É também uma homenagem a todas as mulheres. Se a gente parar para observar, ao longo da história, as mulheres sempre são excluídas da história, né? Quando a gente pega um livro de história e a gente lê, estuda, a gente vê que as mulheres, elas estão ali fazendo um papel secundário, né? Secundário nesse cenário tão machista, tão colocado, enfatizado pelos homens. O que está nos livros são o quê? As histórias dos heróis de guerra, dos faraós, dos reis, dos governantes, dos ditadores, em sua maioria homens. E a gente conta nos dedos, que nós vimos aqui, inclusive foi uma dificuldade para trazer essas mulheres importantes na história, porque os livros não enfatizam tanto elas. Temos Joana d'Arc, a Cleópatra, quem mais? Né? Então fica essa reflexão. As mulheres foram tão importantes quanto os homens. E aqui, a nível local, aqui no Acre, nós também cometemos esse erro. E aí eu faço meia culpa porque eu sou professor de História e ao longo dos meus estudos na faculdade eu percebi exatamente isso. Falta uma valorização por parte nossa, professores de História, em valorizar mais as mulheres, porque elas também participaram e foram ativas nos movimentos sociais, na política, na sociedade, na cultura. E aqui no nosso estado, quando ocorreu a Revolução Acreana, o exército do Plácido de Castro foi formado todos por ex-seringueiros, mulheres que pegaram em armas para defender a nossa terra, mas elas não estão nos livros de história. Então, é papel nosso olhar para as minorias, para os coletores, para os caçadores, para as comunidades quilombolas, para as comunidades indígenas e principalmente para as mulheres, que são tão importantes quanto os homens. Aqui nós não estamos numa disputa para ver quem é melhor ou pior. Hoje nós sabemos que a sociedade paga melhor os homens do que as mulheres, desenvolvendo as mesmas tarefas. E é papel nosso fazer essa reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Desejo a todos um ótimo acompanhamento desse conteúdo, né? Revisem, assistem novamente e até a próxima oportunidade. Tchau!